Olá, graça e paz, bom dia, que Deus abençoe o seu domingo. Antes de começar a palavra do dia de hoje, eu quero te lembrar que a nossa mentoria Metamorfose já começou. Nós já temos o vídeo da introdução e temos o vídeo do primeiro módulo. Se você ainda não teve oportunidade de assistir, corre lá. É uma mentoria específica para mulheres, onde nós estamos falando sobre a transformação que Deus quer gerar em nós. Está uma bênção, Deus tem falado aos nossos corações. Eu já tenho recebido feedback de algumas mulheres de como a mensagem tem tocado o coração, como a mensagem tem falado com cada uma delas. Então não perca, tenho certeza que Deus vai falar também ao seu coração. Amados, quando nós passamos por dias difíceis, principalmente quando a gente está enfrentando muitos problemas, a tendência é o nosso coração ficar cada vez mais ansioso. Ontem eu acordei com meu coração um pouco pesado, mesmo pregando fé para vocês todos os dias, eu preciso praticar essa fé, desenvolver essa fé. E eu passo por muitos problemas também. Mas eu senti o meu coração pesado, como se o inimigo tentasse afligir um pouco a minha alma. Eu comecei a pensar no meu amanhã, comecei a pensar em problemas que eu precisava resolver e começou a me bater um pouco de ansiedade e preocupação, pensando se verdadeiramente eu conseguiria resolver, se verdadeiramente as coisas iam ocorrer bem. E aquela ansiedade começou a aumentar dentro do meu coração, até que eu percebi o que o inimigo estava gerando em mim, percebi o meu corpo ficando pesado, a minha mente ficando pesada, eu percebi a alegria saindo do meu coração e eu comecei a sentir uma tristeza. E o Senhor falou ao meu coração: filha, por que estás ansiosa? Por que deixa a ansiedade bater na porta do teu coração? Por acaso não sabes que eu sou o teu sustento? Eu sou o teu mantimento? Sou eu que supro as tuas necessidades? O Senhor me visitou forte naquele momento e eu entendi. Eu falei: Senhor, é verdade, Pai. Por que eu estou ansiosa? Por que eu estou preocupada? E aí, para confirmar, passou um tempo depois, eu abri o Instagram e apareceu para mim esses vídeos dessas pequenas pregações e o pastor que estava pregando a palavra, ele trouxe uma mensagem falando de ansiedade. E ele falou algo muito interessante, que a ansiedade, o significado de ansiedade é como se fosse um afogamento. É isso que ela gera dentro do nosso coração, um afogamento. Ela tira o nosso fôlego, ela tira o nosso ar e ela causa um desespero tão grande dentro de nós que ela causa um sufocamento. A gente fica sufocado. A gente entra em desespero, a gente não consegue pensar nas soluções. E quando o Senhor Jesus falou na palavra para a gente não andar ansioso com coisa alguma, porque a gente não pode alterar o nosso dia de amanhã, ele estava dizendo que, ei, você, mesmo que esteja preocupado, você precisa entender que nada você pode fazer para mudar o amanhã, porque o amanhã não pertence a você. Pertence a mim. Então, do que vale essa ansiedade? A ansiedade é um sofrimento desnecessário. Só serve para machucar. Só serve para nos desestabilizar. Porque ela não vai resolver a situação. Ela não vai resolver o problema. Pelo contrário, ela vai tornar as coisas piores do que já estão. Ela vai adoecer sua mente. Ela vai adoecer o seu corpo. Ela vai adoecer o seu coração, o seu espírito. E o Senhor fala na palavra, quando Ele manda a gente não andar ansioso, Ele está tentando dizer para mim e para você: ei, mesmo que você se preocupe com o que há de vir, entrega essa preocupação nas minhas mãos. Eu sei o seu amanhã, eu sei o que pode ou não acontecer. Então não precisa você ficar se torturando com esse sentimento, porque para nada ele aproveita. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. E eu passei a manhã inteira do meu sábado refletindo sobre isso e falando: é verdade, eu não posso alterar o meu amanhã, eu não posso definir como as coisas vão seguir o seu curso, mas eu posso fazer algo agora. Eu posso orar,
entregar nas mãos do Senhor e confiar de que Ele está cuidando de mim. E eu comecei a declarar isso no meu dia. Eu comecei a declarar por meio da fé isso no meu coração. E o dia foi passando, eu fui ficando mais tranquila, não fiquei pensando mais nos problemas, aquele peso que estava no meu coração começou a sair, eu fui sentindo paz e tive um ótimo dia de descanso. O que eu estou querendo dizer para você? Eu não, né? O próprio Deus, através dessa mensagem. Não é que a preocupação não vai vir, não é que a ansiedade não vai vir. Hoje em dia não tem como ninguém não ser ansioso. Depois da pandemia, isso gerou um reboliço na mente das pessoas, que hoje em dia todo mundo vive ansioso com alguma coisa. Só que tem pessoas que são mais ansiosas do que as outras. Não é que a ansiedade não vai bater na porta do teu coração, mas ela não pode chegar ao ponto de dominar você, dominar a sua mente, dominar a sua fé e ainda te adoecer. Não pode. A gente não pode permitir. Todas as vezes que vier uma preocupação no nosso coração com algum problema, a gente deve entregar nas mãos do Senhor. Isso por meio da fé. A fé é um remédio contra a ansiedade. A fé é um remédio contra a dúvida. Quando você alimenta a sua fé, mesmo você estando cansado, mesmo você estando preocupado com as coisas que podem acontecer, mas você alimenta o seu coração de fé, aquela ansiedade, aquele medo começa a cair por terra. Aleluia! Nós estamos falando muito de fé agora, desde o dia 1º de novembro. Porque o Senhor quer te ensinar a colocar neste mês essa fé em prática, para que você obtenha resultados significativos antes que esse ano termine. Deus não quer que você leve essa dor, esse sofrimento para o próximo ano. Não, porque a palavra dele fala que ele faz nova todas as coisas. Ele quer fazer tudo novo na minha e na sua vida. Mas Ele está te alimentando hoje, Ele está te alimentando nesses últimos dias através do orando da palavra, dizendo: ei, tenham fé em mim. Aleluia! Nós podemos determinar aquilo que nós vamos sentir. As emoções vão vir, o medo vai vir, mas você pode determinar se aquilo vai te dominar ou não. Aleluia! Se levanta. Não deixa essa ansiedade dominar o teu coração. Confia em Deus. Deus, Ele é o teu sustento. Olha, eu sou prova viva. Eu sou prova viva em cada deserto que eu passei. E olha que foram muitos. De que Deus não desampara os seus filhos. Deus nunca me desamparou. Nunca. Mesmo em situações de crise, em situações de caos, em situações desafiadoras, Deus sempre me sustentou com a palavra, com amor, com misericórdia. Ele sempre supriu as minhas necessidades. Deus nunca me desamparou. Um grande terror que eu tinha na minha alma era a questão financeira, era o desemprego do meu marido. Meu esposo passou por muitos desafios nessa área profissional. E todas as vezes que a gente passava por alguma situação parecida, isso me desestabilizava. Eu pensava, e agora? Eu botava a mão na cabeça, e agora? Como nós vamos nos manter? Porque eu trabalhava como autônoma há muito tempo, não tinha uma renda garantida. E por muitas vezes eu vivia doente, porque a minha saúde sempre foi um grande desafio. E isso me desestabilizava de uma forma tão grande que eu adoecia ainda mais, porque o meu nível de ansiedade ia nas alturas. Eu tive várias crises de estafa mental, esgotamento mental por conta da ansiedade. Eu fui parar no hospital várias vezes com crise de ansiedade. Eu fui parar várias vezes no hospital com a coluna inteira travada, de tanto que eu estava ansiosa. Mas eu precisei passar por isso muitas vezes e aprender muitas vezes de que a ansiedade é um veneno para a nossa alma. Ela só nos machuca e ela não muda a situação. E quanto mais eu alimentava essa ansiedade, pior as coisas ficavam para mim.
Mas quando eu decidia confiar e descansar em Deus, automaticamente as peças iam se encaixando, as coisas iam voltando para o seu lugar, aquela tempestade ia se acalmando e logo Deus mandava a solução para aquele problema. E todas as vezes que eu começava a ficar ansiosa de novo, Deus me exortava. Por acaso eu já não te provei que eu sou fiel? Por acaso eu já não te provei que eu te sustento? Por acaso eu já não te provei que eu supro as tuas necessidades e que eu jamais vou te abandonar? Jamais vou te deixar desamparada? E aí então eu entendi, é verdade, Senhor. Eu preciso aprender a ter mais fé. Eu fui reprovada na fé, muitas vezes. E ainda mais com uma grande responsabilidade, porque eu pregava sobre fé, mas eu não conseguia exercer essa fé. Mas quanto mais eu fui passando por luta, por desafios, eu fui aprendendo a desenvolver uma fé que não era baseada na emoção, uma fé que não é baseada no momento ou na circunstância, mas é uma fé que verdadeiramente está firmada na rocha. É essa fé que Deus quer te ensinar. Não é dizer aqui que você nunca vai se entristecer, que você nunca vai ter medo, não, mas é porque você vai vencer esse medo. Mesmo que se entristeça, mesmo que o seu coração se abata por um momento, o Senhor vai te renovar com a alegria dele, porque o Senhor fortalece aquele que está cansado, ele dá força àquele que não tem nenhum vigor, diz a palavra dele. Ele sustenta a gente. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Deus quer te ensinar essa fé. Deus quer te ensinar a declarar isso na sua vida todos os dias. Não permita mais que a ansiedade bata na porta do teu coração. Todas as vezes que vier uma preocupação, coloca diante de Deus. E eu vou te falar, a ansiedade ela é tão sagaz que quando a gente está muito ansioso, a gente não consegue enxergar a solução das coisas. E a gente não consegue enxergar possibilidades. Tem problemas que são muito difíceis de resolver e realmente a gente só consegue resolver através de uma intervenção sobrenatural do poder de Deus. Mas tem alguns outros problemas que com calma e sabedoria e um pouco de planejamento a gente consegue resolver. Só que quando a gente está ansioso, a gente não consegue enxergar a solução. Você olha para o problema e você enxerga o problema muito maior do que você e muito maior até do que o seu próprio Deus. Eu tenho uma amiga que sempre esteve comigo, do meu lado, em todos os meus momentos, desde os melhores até os piores momentos. E toda vez que eu perdia alguma coisa na minha vida, que eu passava por alguma situação desafiadora, ela me fazia enxergar de uma outra perspectiva. Ela falava, Bruna, mas espera aí, calma. Eu sei, eu entendo a sua ansiedade, eu entendo o seu medo, eu entendo a sua tristeza, a sua decepção, mas não é para tanto, não é o fim. Isso aí você consegue resolver. Mas eu não conseguia enxergar dessa forma, porque a ansiedade crescia cada vez mais dentro de mim. E eu me entregava ao total desespero, ao ponto que eu saía fazendo tudo quanto é burrada na vida, decisões precipitadas para tentar resolver aqueles problemas de uma maneira assim, como diz o ditado do mundo, no supetão, e eu não tinha sabedoria, porque eu deixava me dominar pelo desespero. Mas quando você decide confiar em Jesus e colocar Ele na frente do seu problema, Ele vai te dando estratégias de como resolver. Houve uma época na minha vida que eu estava muito endividada, justamente pelas condições de crise que eu passei financeira, de muitos desempregos do meu esposo. E era um total desespero para mim. Eu não sabia, cada vez mais eu estava me afundando em dívidas. E a ansiedade era tão grande que me adoecia, eu passava madrugadas em claro, tinha crises e crises de insônia, que geravam crises e crises de labirintite, crises e crises de gastrite por conta da ansiedade. E eu tentava resolver essas questões da minha forma, do meu jeito, movida pela ansiedade, movida pelo desespero, e eu acabava me envolvendo numa situação muito pior. Eu fazia empréstimos, eu pegava dinheiro emprestado e a dívida ia só aumentando.
Quando eu comecei a aprender a viver pela fé, a praticar essa fé, Deus foi me dando estratégias para como resolver esses problemas. O desafio era o mesmo, mas Deus ia me mostrando os caminhos como eu deveria fazer. Eu comecei para resolver essa situação. Primeira coisa que eu fiz, que o Senhor me deu uma luz, eu fui sorteada, consegui um curso gratuito online de educação financeira. Esse curso me deu uma visão assim muito ampla de quais eram os erros que eu estava cometendo para tentar resolver essas dívidas. E o Senhor me deu uma luz e era tão maravilhoso que era um curso cristão, ainda baseado na palavra de Deus. E isso foi um divisor de águas, me deu assim um entendimento e eu falei, não, eu estou entendendo agora que eu estou fazendo errado, não é assim que eu vou resolver. E Deus foi me dando estratégias, eu fui juntando dinheiro, eu fui organizando, eu fui quitando dívidas, fui quitando, até resolver tudo para a glória de Deus. Aleluia! Eu estou contando o testemunho da minha vida, do que eu passei, para falar para você que se você viver pela fé, você vai conseguir resolver os problemas que estão diante de você. Se você exercitar essa fé e não mais ser dominado pela ansiedade, você vai conseguir resolver essas questões. Quando a gente está ansioso, a gente não ouve ninguém. A gente não escuta ninguém, a gente age baseado nas nossas emoções. E é aí que a gente se engana, é aí que a gente fracassa. O ano de 2024 foi um ano divisor de águas para mim. Um ano assim que era improvável de dar certo. A minha vida virou de ponta cabeça de novo. Só que diferente dos outros anos, eu tive atitudes diferentes que geraram resultados diferentes. Eu consegui quitar minhas dívidas, eu consegui empreender de forma certa. Deus foi melhorando a cada dia. E não só na área financeira, mas na área conjugal. Eu comecei a melhorar muita coisa no meu casamento que eu não conseguia viver porque eu agia pela ansiedade. Aleluia. Quando você vive pela fé, você colhe resultados significativos. Frutos, você gera frutos de justiça para a glória de Deus. Aleluia. Viver pela fé é um ato de sabedoria. Quando você vive e você pratica essa fé, você não toma mais decisões segundo a sua própria sabedoria, mas você busca a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem da parte de Deus e que não falha. Deus está querendo te dar estratégias para você resolver problemas que você se meteu. Problemas que estão difíceis de resolver, problemas que você está patinando no gelo ali, escorregando há muito tempo e não consegue sair do lugar. Deus quer abrir a sua mente para novas possibilidades, mas Ele só vai fazer isso quando você começar a agir por meio da fé. Quando você aprender a exercitar essa fé, até a sua ótica vai mudar. A forma de enxergar as coisas vai mudar. Você vai enxergar nesse cenário que você está vivendo, nesse deserto, nesse local de sequidão, você vai enxergar possibilidades de viver em paz, de viver feliz. E possibilidades de melhorar ainda mais essa situação. Aleluia. Deus está falando com pessoas aqui. Aqui em Isaías capítulo 4, a partir do verso 2, o Senhor estava revelando a Isaías algo que iria acontecer com o povo dele. Aqui diz assim: naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Aleluia. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador, criará o Senhor sobre todo o monte de Sião, sobre todas as suas assembleias, uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão.
os quais serão para sombra contra o calor do dia, para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Amados, essa palavra, aleluia, glória a Deus, essa palavra, Isaías está descrevendo uma imagem de esperança em um contexto de tristeza e total desespero. Quando ele fala assim, naquele dia, ele aponta um tempo além do julgamento. Ele aponta um tempo que virá um renovo, quando o povo se purificar, quando o povo endireitar os seus caminhos, ele aponta esse tempo. Ele indica uma renovação de um novo tempo, indica a renovação, indica a fertilidade de uma nova terra, uma terra que vai ter o amparo e a proteção de Deus. É isso que Isaías está falando através dessa profecia. Ei, quando você tomar as decisões certas, viver um novo tempo de santidade, um tempo de transformação na sua vida espiritual, no seu corpo, na sua mente, na sua alma, no seu espírito, nos seus frutos, na sua conduta, Deus será o seu amparo. Ele colocará uma nuvem durante o dia para te proteger, contra o calor escaldante do sol. Ele vai colocar uma coluna de fogo à noite para te aquecer. Ele vai estar no controle das tempestades. Ei, o que Deus está prometendo aqui é esperança. Deus está prometendo um novo tempo, um tempo de renovo. E renovo é fazer tudo novo, é tirar o velho, tirar o quebrado e colocar tudo novo. Aleluia. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Esse é o novo tempo que Deus está gerando na sua vida, se você agir pela fé. Creia hoje nas promessas de Deus. Creia hoje naquilo que o Senhor está te ensinando. Toma essa palavra dentro do seu coração e medita nela. E coloca ela em prática. Rejeita hoje a ansiedade por meio da fé e você vai ver o que Deus vai fazer por você. Amém? Você crê nisso? Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe o seu dia, que você tenha um ótimo final de semana, um ótimo dia de descanso. Amém? E amanhã nós estaremos de volta com o nosso devocional de todos os dias. Fique na paz.